Levantem suas duas mãos. Oh Pai Celestial, Deus dos céus e Deus da terra, aquele que se assenta no alto e sublime trono. Oh, engrandecemos o Teu nome essa noite. Tu és o Deus de toda a criação. Tu és o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E essa noite, Pai, debaixo de temor, nós elevamos os nossos corações a Ti. Que não seja feita a nossa vontade, Senhor, mas que em nossas vidas se... És a minha realidade. Aleluia. Aleluia. Levantem suas duas mãos. Oh Pai Celestial, Deus dos céus e Deus da terra, aquele que se assenta no alto e sublime trono. Oh, engrandecemos o Teu nome essa noite. Tu és o Deus de toda a criação. Tu és o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E essa noite, Pai, debaixo de temor, nós elevamos os nossos corações a Ti. Que não seja feita a nossa vontade, Senhor, mas que em nossas vidas se cumpram e se realizem os Teus desígnios, Pai. Queremos nesse momento consagrar a Ti as nossas mentes e os nossos corações. Que não sejam as nossas razões, que não sejam os nossos conceitos, que não sejam as nossas filosofias e ideologias, mas que seja aquilo que a Tua palavra diz. O Teu Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E que o Teu Espírito fale conosco essa noite, arrancando das nossas vidas tudo aquilo que vai de encontro com a Tua palavra, derrubando as fortalezas que porventura tenham se levantado em nossas mentes. A Tua palavra, Pai, planteia os caminhos, remove os entulhos, desobstrui os canais. Que a Tua palavra corra velozmente hoje em nossas vidas. Que ela, Pai, penetre ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e que ela esquadrinhe, que ela discirna cada pensamento e intenção dos nossos corações. Lava-nos com o lavar regenerador do Teu Espírito. Limpa-nos com a Tua palavra essa noite, para que possamos entender, compreender e experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Nos submetemos à Tua palavra nesse momento, Pai. Que ela tenha primazia em nossas vidas. Que a Tua palavra seja o ponto final em cada decisão que tomemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Quero agradecer ao Ministério de Música, amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu confesso que há muito tempo eu não ficava com tanto temor antes de uma pregação, antes de uma ministração. Então eu creio mesmo que Deus ele quer falar conosco, que o Senhor Deus ele quer ministrar as nossas vidas. Eu só te aconselho a você considerar a palavra de Deus, amém? Se a Bíblia diz, é Deus que está dizendo, amém? Abra comigo em 1 Coríntios. Eu estou lendo essa carta de 1 aos Coríntios e consultando versões diferentes. E o capítulo 5, enquanto você vai abrindo, no capítulo 6, a partir do versículo 18, eu quero só dar uma contextualizada. No capítulo
pedaço do capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele está tratando sobre pecados sexuais, sobre imoralidade sexual. No capítulo 5, ele começa a exortar a igreja aos coríntios de uma situação, Um rapaz que estava cometendo incesto, estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. E Paulo manda expulsar esse rapaz da comunhão da igreja. E ele chega a dizer que quando os irmãos estivessem reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, eles deveriam entregar aquele rapaz a Satanás para que o seu corpo fosse destruído, mas para que o seu espírito fosse salvo. No início do capítulo 6, final do capítulo 5, ele chega a dizer que nós não deveríamos nem sentar para comer com alguém que se diz irmão, mas pratica imoralidade sexual, idolatria. E no capítulo 6 ele segue, no versículo 9, iremos ver depois, ele lista alguns pecados, e ele com esses pecados, eles não herdarão o reino dos céus. Ele começa o versículo 18, irmãos, falando algo extraordinário, porque quando a Bíblia fala sobre Satanás, que é o maioral dos anjos caídos, quando a Bíblia fala de Satanás, a Bíblia diz assim: resisti ao diabo, o verso anterior diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. No que diz respeito às adversidades da vida, a Bíblia diz que a gente deve ficar firme até alcançar a vitória. Mas quando se trata de imoralidade sexual, veja o que a Bíblia diz: fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Dificilmente, irmãos, você vai ver Deus mandando você fugir de alguma coisa. Pelo contrário, ele diz: seja forte e corajoso. O exército de Faraó estava atrás, o Mar Vermelho estava à frente, e Deus diz a Moisés: por que você parou? Diga ao povo que marche. Se passardes pelo fogo, ele não vai te queimar. Se passardes pelas águas, elas não te afogarão. Mas quando diz respeito à imoralidade sexual, a Bíblia diz: fujam da imoralidade sexual. E o verso continua: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Preste atenção nisso. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o próprio corpo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele gasta 3 capítulos aqui para tratar sobre pecados sexuais, casamento, incesto e tantas outras coisas. 3 sagrados capítulos da Bíblia tratando sobre isso. E no versículo 18 do capítulo 6, acabamos de ler, e esse vai ser o tema da ministração essa noite: fujam da imoralidade sexual. Ele diz: qualquer pecado que alguém comete, fora do corpo comete. O que é isso, pastor? O pecado, ele é espiritual. O pecado, irmãos, ele é espiritual. A nossa natureza sem Deus é uma natureza pecaminosa. O espírito do homem, sem ser recriado, sem ter recebido a vida de Deus, ele por natureza já é filho da ira. O pecado é algo espiritual e ele se entranha no nosso espírito. É por isso que importa-vos nascer de novo, se tornar uma nova criatura. O velho homem precisa ser morto com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo para uma nova vida. E qualquer pecado que um crente comete, ele comete fora do corpo. Porque o pecado é algo espiritual, mas tem a manifestação física. Antes de alguém estar preso em um vício, ele na verdade está preso em seu espírito.
O vício é a manifestação daquele pecado, daquele jugo, daquela prisão de Satanás. Mas o pecado sexual, ele é um pecado que você comete contra o seu próprio corpo. Nos versículos anteriores a esse que lemos, Paulo diz assim: vocês não sabem que qualquer que se deita com uma prostituta, torna-se uma só com ela? Os dois são uma só carne. Acaso eu vou pegar o corpo de Cristo e vou uni-lo a uma prostituta? O apóstolo Paulo diz isso, dizendo que o nosso corpo é o corpo de Cristo e não devemos uni-lo a uma prostituta. E aí no versículo 18 ele diz: qualquer pecado que o homem comete, fora do corpo comete, mas aquele que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Nenhum outro pecado traz tantas consequências para o nosso corpo físico quanto o pecado sexual. Irmãos, a imoralidade sexual, ela é uma das coisas mais difíceis de ser vencidas, porque ao longo de todo o Novo Testamento, você vai ver, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre as obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, começa a listar as obras da carne, os pecados que arrudeiam e prendem os homens. A Bíblia começa a dizer: ora, as obras da carne são manifestas. São elas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Você vê que a primeira obra da carne, ou a primeira classe de pecados a ser citada em Gálatas 19, 5, 19, é imoralidade sexual, é impureza, é libertinagem, pecados relacionados às questões sexuais. É o que encabeça a lista das obras da carne. Amém? Quando a gente vai para o livro de Atos, existe ali o primeiro concílio, houve a primeira divergência da igreja, então eles se reuniram para chegar a um consenso, a um concílio. E nesse concílio eles chegaram à seguinte conclusão: a discussão ali era o seguinte: Paulo e Barnabé estavam ganhando os não-judeus para Cristo, mas alguns da igreja de Jerusalém, que ainda praticavam o judaísmo, eles queriam que os gentios que estivessem se convertendo se circuncidassem e obedecessem a todos os ritos da lei judaica. E Paulo não aceitava isso de forma alguma. E surgiu uma briga, uma contenda tão grande que eles tiveram que subir para Jerusalém para se reunirem com aqueles que eram os líderes da igreja: Pedro, João e Tiago, irmão de Jesus. E lá eles se reuniram. Paulo expôs como Deus estava salvando os gentios. Pedro também expôs como Deus se manifestou na casa de Cornélio, um gentio, e o batizou com o Espírito Santo. Então os apóstolos chegaram a uma seguinte conclusão, a um seguinte concílio: de que os gentios, e aqui se enquadra nós, não judeus, que se converteram, eles deveriam se abster de comida sacrificada a ídolos, animais mortos por sufocamento, sangue e imoralidade sexual. Eles colocaram como mandamentos para os gentios que eles se abstivessem da imoralidade sexual. Então, irmãos, por todo o Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, ele sempre trata desse assunto. A imoralidade sexual é um pecado do qual nós iremos lutar até o último dia de nossas vidas. Não existe ninguém essa noite aqui que não seja tentado em algum grau no que diz respeito à imoralidade sexual. E aqui no versículo 18, bem como em todo o Novo Testamento, quando essa palavra é usada, imoralidade sexual, a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. Toda a Bíblia, o Novo Testamento, ou quase todo o Novo Testamento, foi escrito no grego. Existem algumas porções em hebraico, mas a sua quase totalidade foi escrita em grego. E o termo aqui, que é traduzido para nós, algumas Bíblias vão traduzir como imoralidade sexual, outras como fornicação, algumas como depravação. Mas o termo aqui no original é porneia. É de onde vem a palavra pornografia, pornográfico. O termo aqui é porneia. E ele pode ser traduzido para português como fornicação, depravação, adultério, relação sexual ilícita ou incesto. No contexto em que ele foi usado aqui pelos judeus, Paulo era judeu, os primeiros apóstolos eram judeus. Quando eles usavam o termo porneia,
eles estavam colocando na mesma classe ali todos os atos sexuais condenados pela lei, pelo livro de Levítico, mais especificamente. Então, imoralidade sexual é todo ato sexual fora do padrão judaico-cristão, fora do padrão estabelecido na Bíblia. Amém? E eu queria, essa noite, com vocês, explorar cada um desses tópicos. Imoralidade sexual pode também ser traduzido como fornicação. O que é fornicação, irmãos? Algumas pessoas não sabem. Mas fornicação é o ato sexual entre pessoas de sexos opostos ou homem e mulher que não são casados. Então, a fornicação é o sexo fora do matrimônio. É quando, por exemplo, um casal de namorados tem relações sexuais sem que tenham se unido em matrimônio. Então, isso é chamado de fornicação. Se enquadra dentro do contexto de imoralidade sexual. Amém? Amém? Por que nós devemos tratar sobre isso na igreja, irmãos? Porque aqui no capítulo 6, eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 9 em diante, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A versão NVI diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz que os bebarrões, que os ladrões, que os adúlteros, que os fornicadores, que os sodomitas, depois você vai ver o que é sodomita, não herdarão o reino de Deus. Então, se eu estou na igreja, veja só, se eu estou na igreja, se eu entreguei minha vida a Jesus, mas estou na prática de um desses pecados, e não me julgo a mim mesmo, e não tento corrigir a minha conduta para com o Senhor, e me conformo com essas práticas como se Deus estivesse aceitando, o texto é muito claro, irmãos, diz que não herdarão o reino de Deus. Então, se eu me enquadro em uma dessas situações, eu preciso urgentemente me adequar ao que diz a palavra. Amém? Porque se nós não tratarmos sobre isso na igreja, os casais de namorados vão dormir juntos, vai achar que está tudo bem, afinal de contas eu o amo, ela me ama, um dia nós iremos casar, um dia nós iremos constituir uma família, é a pessoa com a qual eu escolhi para viver, mas se você não é casado, você não pode praticar sexo com essa pessoa. Ou você corre o risco de não herdar o reino dos céus. Você pode até ficar chateado comigo, mas sabe de uma coisa? Eu prefiro agradar a Deus. Isso é um alerta mesmo para você, irmãos. E para mim também, porque deixa eu te dizer, não existe ninguém aqui que não seja tentado nessa área de imoralidade sexual. Ninguém. Amém. E a Bíblia diz, fujam da imoralidade sexual. A imoralidade sexual também pode ser traduzida como adultério. E o que é o adultério, irmãos? É a infidelidade. É a quebra do 6º mandamento. Você lembra dos 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu com o seu dedo? Às vezes a gente não lembra, mas Deus mandou Moisés subir no monte. Deus escreveu com o dedo dele na pedra 10 mandamentos, 10 preceitos, bases, raízes, de onde todos os outros saem. E o 6º mandamento é: não cometerás adultério. Sabe, irmãos, em todo o Velho Testamento, o adultério ele só era realmente praticado no ato
do adultério. Mas Jesus, ele vem para cumprir a lei e ele torna a coisa mais difícil. Ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenções impuras em seu coração, com ela já comete adultério. Sabe, como homem, e eu não vou ser hipócrita com você, é inevitável muitas vezes a gente não olhar para uma mulher bonita e atraente. O homem, ele é mesmo atraído pela visualização. Então, irmãos, é inevitável. De repente passou uma mulher muito bonita, você é tentado a olhar. Sabe, a primeira olhada, você não tem controle. Às vezes, sem querer, você esbarra com uma pessoa extremamente bonita, atraente. Mas sabe, a segunda olhada está debaixo do seu livre-arbítrio. Amém? Nós não podemos impedir que a tentação venha até nós. E ser tentado não significa que você pecou. Um pensamento de cobiça, de impureza vir até você, não significa que esse pensamento é seu. De repente eu passo por uma mulher bonita, atraente, e me vem a tentação de cobiçá-la, de desejá-la. Não significa que esse pensamento é meu. Agora, eu vou decidir se esse passarinho vai sobrevoar a minha cabeça ou se ele vai criar um ninho. Se eu deixar ele criar um ninho, a Bíblia diz: cada um de nós é tentado pelas suas próprias fraquezas e, tendo sido por elas seduzido, concebe da luz o pecado que gera morte. Então temos fraquezas e somos por elas tentados. Mas Deus deu um conselho a Caim, irmãos, que serve para nós. Deus disse para Caim: o pecado está à tua porta e ele deseja dominar-te, mas cabe a você vencê-lo. Aleluia! Deus não permitirá que nenhum de nós seja tentado mais do que podemos suportar. Amém, irmãos? O que nós não podemos é ter uma vida dupla. É ter uma vestimenta de crente, ter uma forma de falar de crente, mas estarmos vivendo fora dos padrões estabelecidos por Deus. Paulo disse: olha, com esses vocês não devem nem sentar, nem comer. Expulsem do meio de vocês. Parece duro, né, irmãos? Mas é o que a Bíblia diz. E ele diz: eu não estou com isso falando dos homens do mundo, porque é impossível vocês se afastarem deles. Eu estou falando daqueles que se dizem crentes, mas vivem vida dupla. O cara vive na igreja, ora, canta, prega, mas tem duas mulheres. Amém, irmãos? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu já vi pessoas serem julgadas por Deus. Pessoas que eram usadas pelo Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele julga. Um dia o juízo chega. Eu sei que nós, da palavra da fé, a gente enfatiza muito o caráter de Deus no que diz respeito ao seu amor, a sua longanimidade, a sua bondade. Mas muitas vezes esquecemos de nos falar do juízo de Deus. Sabe, Ananias e Safira pecaram o Espírito Santo. Um homem chamado Barnabé deu uma quantia lá de uma propriedade que ele tinha vendido. E aquilo foi louvado. Aquilo foi assim uma coisa maravilhosa. A igreja ficou como quem sonha. Então, um casal chamado Ananias e Safira, eles perceberam: olha, aquele homem deu uma oferta e a igreja se animou e esse homem foi tão honrado. Aí eles venderam uma propriedade, pegaram parte do dinheiro e chegaram até Pedro e disseram: olha aqui o dinheiro da propriedade que vendemos. Estavam mentindo ao Espírito Santo. Pedro disse: a propriedade não era de vocês. Tendo vendido o dinheiro, não estava com vocês. Por que vocês se uniram para tentar o Espírito Santo? Por que vocês estão dizendo aqui que venderam uma propriedade, estão dando dinheiro ao Senhor, quando vocês esconderam parte do dinheiro? Estão fazendo isso só para receberem glória. E ele caiu morto. Depois a mulher caiu morta também. Sabe, eles não eram obrigados a vender sua propriedade, eles não eram obrigados a dar nada. Mas eles estavam fazendo para enganar o Espírito Santo, para ludibriar a igreja.
e veio sobre eles o juízo. Porque, irmãos, quanto maior a glória manifesta de Deus, mais rápido vai vir o juízo. Quanto maior a unção manifesta, o poder de Deus manifesta, mais rápido vem o juízo sobre uma igreja, ou sobre os membros dessa igreja. Então, eu já vi pessoas serem julgadas por Deus. E sabe, irmãos, é triste você ver um crente cheio de potencial, cheio de dons, de repente morrer, repentinamente. Ou cair num laço terrível de Satanás e ter a sua vida destruída. Sabe que parte do juízo de Deus é quando Ele entrega o crente às suas paixões. Romanos diz isso, capítulo 1 e capítulo 2. Diz que Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Sabe, quando um crente, irmãos, ele está entregue às paixões vergonhosas, é muito perigoso, porque possa ser que Deus já esteja o julgando. Amém. Quando um crente está vivendo uma vida que ele sabe que é pecado, que Deus condena tal prática, mas ele já não se sente mais culpado por isso, já não vem mais a tristeza que conduz ao arrependimento, essa pessoa ela está seriamente correndo o risco de ser julgada por Deus. Amém. Então, o adultério é a infidelidade. É algo que se enquadra em imoralidade sexual. E deixa eu te dizer, irmãos, como pastor, nos últimos quase 8 anos, eu já lidei com dezenas de situações de infidelidade. E por incrível que pareça, boa parte desses casos não foram de pessoas da igreja, foram de pessoas do mundo. Mas que procuram um pastor, um homem de Deus, para pedir ajuda quando o casamento está a ponto de acabar, de arruinar-se. E nesses últimos anos, eu tenho percebido o seguinte, que as redes sociais têm potencializado as situações de riscos que levam às traições. É por isso que, irmãos, não tem isso de minha privacidade, minha rede social. Não, você está invadindo a minha privacidade. Ei, marido e mulher, não existe privacidade entre eles. É uma só carne. Que conversa é essa, irmãos? Da mulher não ter a senha do celular do marido, ou do marido não ter a senha do celular da esposa? Não existe isso. Se você é crente, não existe isso. É uma só carne. Uma só carne. Amém. Não há segredos. Eu não sou pastor. Sim ou não? Mas volta e meia, irmãos, alguém vem me dar boa noite de meia-noite, de 1h da manhã. Amém. Aleluia. Aqui mesmo, dentro da igreja, não nesse prédio, mas nos outros prédios, já teve situações de eu perceber uma mulher alisando a mão maliciosamente. Porque, irmãos, as pessoas olham para nós que somos pregadores aqui em cima, pregando debaixo da unção, e parece que a gente é um super-homem. E são atraídas, já estão envolvidas no pecado, e são atraídas levianamente. E sabe, existem espíritos sedutores. Então é uma segurança para o casal, irmãos, quando o cônjuge tem acesso às suas redes sociais. Sabe, o meu Instagram é logado lá no celular de Açucena, o meu Facebook. O Facebook dela, o Instagram dela é logado no meu. Aí você me pergunta, é porque vocês são inseguros ou porque vocês desconfiam um do outro? Não. É só porque não há segredo entre nós. A minha digital é cadastrada no celular dela, a digital dela é cadastrada no meu celular. É uma só carne, irmãos. O marido está despido diante da mulher, a mulher está despida diante do marido, não deve haver segredos. Eu vou falar aqui, você se achar ruim, você ora a Deus. Mas eu não acredito, irmãos, em amizade entre homem e mulher.
Não acredito. É a minha amiga e amiga de Açucena. Ou amigo do... É nosso amigo. É nossa amiga. Mas minha amiga, meu amigo, que conversa é essa, irmãos? Homem e mulher é como ferro e imã. Se atraem por natureza. Amém. Não existe isso, irmãos. Ah, não estou batendo um papo aqui com a minha amiga. Que conversa é essa? Que você está dando lugar a Satanás. Você está dando lugar à sua carne. Rapidinho o diabo vai te passar a perna. Ah, não, é meu amigo do trabalho, estava me aconselhando. Ora, seu esposo não pode te aconselhar? Seus pastores não podem te aconselhar? Você vai se aconselhar com um cara no trabalho que tem intenções impuras no que diz respeito a você? Amém. Então em Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Você pode botar aqui também homem. Qualquer que olhar para um homem com intenções impuras, a mulher que olhar para um homem com intenções impuras, cobiçando, imaginando, desejando, se excitando, pensando, já comete adultério no seu coração. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Amém. E eu não estou falando aqui sobre ser tentado. Eu estou falando aqui a você ser seduzido pela tentação, ser dominado por ela. Amém. A palavra imoralidade sexual, ela também, a palavra porneia, ela também pode ser traduzida como relação sexual ilícita. O que é uma relação sexual ilícita, irmãos? É tudo aquilo que foge do padrão bíblico. Homem e mulher dentro do matrimônio. Amém. Então, dentro aqui de relação sexual ilícita, entra a sodomia. O que é sodomia, irmãos? É o coito anal ou sexo anal. Era uma prática da cidade de Sodoma e Gomorra. Você lembra de quando os anjos do Senhor desceram para analisar as acusações que chegavam diante de Deus contra as cidades do vale? O que foi que houve, irmãos? Ló estava sentado na porta da cidade e aí ele percebeu dois homens diferentes. Ló havia morado com Abraão, sido criado como filho por Abraão. Abraão era profeta. Na associação você pega alguma coisa. Ló, por mais que estivesse morando em duas cidades pervertidas, mas ele ainda carregava um pouco do discernimento que ele havia apanhado com Abraão. E quando ele percebe aqueles dois varões, ele sabe que não são homens comuns. E ele chega àqueles dois homens e insiste para que eles se hospedem em sua casa. E eles dizem: não, passaremos a noite na praça. E Ló insiste até que os anjos vão com eles. E enquanto eles estão lá jantando, a Bíblia diz que chega à porta de Ló todos os homens da cidade, do mais novo ao mais velho. E eles insistiam com Ló que colocasse para fora os dois homens que estavam hospedados na sua casa, para que eles tivessem relações sexuais com eles. Ló chega ao ponto de dizer: eu tenho duas filhas virgens, eu vou dar elas a vocês, mas não toquem nesses homens, porque eles estão debaixo da proteção do meu teto. Eles agarram Ló, e a Bíblia diz que eles ficam ao ponto de despedaçar Ló, até que os anjos agarram Ló, puxam para dentro e ferem aqueles homens com cegueira. E todos eles ficam cegos. Então os anjos dizem para Ló: tira os teus desta cidade, porque o Senhor, o próprio Senhor, as destruirá. E a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, fez cair fogo e enxofre e destruiu as cidades do vale. Então, o coito anal, o sexo anal, passou a ser conhecido como sodomia, uma referência à cidade de Sodoma. É extremamente proibido, irmãos. Não pode. Amém. Ah, pastor, mas eu me sinto atraído a ter relações sexuais por meio dessa via. É a sua carne. Você precisa crucificá-la. Eu sei, irmãos, que não é uma coisa muito bonita para se falar na igreja. Mas se eu que sou o pastor da igreja não falar, quem é que vai falar?
É como uma casa, sabe a nossa casa? Via de regra, a cisterna está na frente da casa. Não sei se você já prestou atenção. Via de regra, a cisterna é feita na frente da casa e a fossa é feita na traseira da casa. E eu penso que é uma boa analogia, irmãos. A água da cisterna, a gente toma, dependendo de que lugar você more. Você faz comida, você escova os dentes, você toma banho, você se purifica, se limpa com a água da cisterna. Sim ou não? Engraçado que a Bíblia compara a esposa como uma cisterna no livro de Provérbios. Diz assim, não deixe que a sua cisterna vaze pelas ruas. Mas para que serve a fossa? Para os dejetos. Amém. Amém. O ânus é um órgão excretor, irmãos. É onde o produto final da metabolização, da digestão. Amém. É ao contrário à natureza. Agora, a nossa carne, e eu já ensinei a vocês o que é carne, é a natureza caída, é o que herdamos de Adão, que tem prazer no pecado. A nossa carne sempre vai querer ir contra os preceitos de Deus. Amém. Anatomicamente falando, irmãos, o homem e a mulher se encaixam perfeitamente. Amém. Então, dentro de relações sexuais ilícitas está a sodomia. E os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amém. Deixa eu tomar um pouco de água. Dentro das relações sexuais ilícitas está as relações homossexuais. Amém. Diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. E a minha Bíblia, efeminados, refere-se a homens que se submetem a todo tipo de depravação sexual com outros homens. Amém. Por toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, irmãos, Deus reprova a relação sexual entre dois homens e entre duas mulheres. O apóstolo Paulo diz que é uma relação contrária à natureza. Moisés, no capítulo 18, versículo 22 de Levítico, diz que é abominação um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Amém. Eu sei que é perigoso nos dias atuais a gente falar isso, mas sabe, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é o livro pelo qual nós, crentes, morreremos. Amém. O verdadeiro crente, ele está disposto a ser martirizado, mas ele não abre mão das suas convicções de fé. Agora, algo também que eu quero chamar a atenção, irmãos, é que não é um pecado mais grave do que o adultério. Não é um pecado mais grave do que você roubar. Não é um pecado mais grave do que você liberar perdão. Está tudo na classe ali de que quem não vai herdar o reino dos céus. Amém. Mas o que temos observado é que existe mesmo uma engenharia social, a cultura tentando de todas as formas mudar os padrões já estabelecidos na nossa sociedade. Amém. Parte dos padrões morais aceitados pela nossa sociedade vem da cultura judaica, vem dos princípios bíblicos. Mas existe mesmo um movimento que tem tentado, amém, fazer uma engenharia social para mudar os padrões. Mas isso não é novidade, irmãos. Quando estudamos a história da igreja, até mesmo nos dias de Cristo, eram comuns esse tipo de relações. E dependendo da classe social, era algo aceitável. É por isso que Salomão, com a sabedoria que Deus o deu, disse assim, não existe nada novo debaixo do sol. Basta você ler a Bíblia. E você vai ver que tudo isso que estamos vivendo hoje já foram vividos algumas vezes em sociedades que já passaram. Mas elas passaram. E as verdades da palavra de Deus continuam de pé. Amém. Então, dentro das relações sexuais ilícitas, Jesus disse que 2 ou 3 testemunhas confirmavam algo. Abra comigo lá em Levítico, capítulo 18.
Levítico capítulo 18, versículo 22. Todo esse capítulo 18 de Levítico trata sobre pecados sexuais. Via de regra, trata sobre o incesto aqui. Mas no versículo 22 diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É abominável. Amém. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante, a versão NVI diz. E quando você lê o capítulo 18 por completo, você vai ver que a lei está falando aqui sobre práticas sexuais consideradas imorais, inaceitáveis por Deus. A maioria das práticas nesse capítulo aqui é sobre incesto, sobre não se deitar com a mãe, com o tio, com a avó, com o neto, com o genro. Amém. Nós iremos ver mais na frente. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Agora eu também quero, irmãos, enfatizar que esse não é um pecado mais terrível do que outros pecados. É tão pecado praticar a homossexualidade como praticar a maledicência. Alguém que fala mal dos outros, alguém que está envolvido com santificados, mas fostes justificados com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Então, fornicadores aqui no versículo, injustos, adúlteros, idólatras, efeminados, a gente já viu o que é isso, homens que praticavam todo tipo de devassidão com outros homens, sodomitas, já vemos o que é isso, pessoas que praticam ato sexual, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino dos céus. Então, se você se identifica como praticante de uma dessas coisas, eu tenho um conselho para te dar que serve para mim também. Fuja de tudo isso. Se esconda em Deus, porque é muito fácil ser preso pelo diabo, é muito fácil, irmãos, voltar novamente ao vômito. Eu falei aqui quarta-feira, depois da oração, e Deus falando comigo, e eu lembrando de um amigo que quando éramos adolescentes, a gente às vezes passava a noite buscando a Deus. E quarta-feira eu lembrei claramente de uma noite em que a gente estava tão faminto por Deus que ajoelhados um do lado do outro e nós chorávamos, orando e Deus falando conosco. Hoje esse rapaz que não tenho mais contato com ele se intrigou de mim. Hoje ele mora com outro homem e pratica uma religião de matriz africana. Então veja como é possível alguém provar dos poderes da era vindoura, mas também se afastar do Evangelho. Então se esconda em Deus. Um dia alguém me disse, você está se escondendo na igreja. Eu quis ficar com raiva, mas depois parei para pensar, realmente eu estou me escondendo na igreja. Estou me escondendo atrás da Bíblia, atrás da igreja, estou me escondendo em Deus. Porque se eu não tivesse escondido nele, talvez eu nem estivesse mais aqui. Amém. Abra comigo lá em Romanos capítulo 1. E sabe, talvez você esteja aqui e nos últimos 3 meses você tenha falado comigo alguma dessas situações. E sabe, eu aconselho pessoas semanalmente. E se eu fosse basear minhas pregações nos aconselhamentos, veja, era loucura. Então não pense que eu estou pregando aqui porque eu aconselhei você 2 meses atrás e você estava numa dessas situações. Não, eu estou pregando esse assunto aqui porque Deus tem falado comigo sobre isso.
tem trazido temor para a minha vida sobre isso. Essa palavra primeiramente é para mim, porque a Bíblia diz que aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Eu sou atacado do mesmo jeito que você, talvez até mais. Então assim, não pense que é uma indireta ou algum tipo de coisa, não faz parte do meu feitio. É porque Deus tem falado mesmo comigo, e eu tenho pedido a Ele, Senhor, me dá temor e tremor, para que o diabo não me pegue numa dessas ciladas. Amém? Então, aceite com mansidão a palavra, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Romanos capítulo 1. O versículo 18 começa a dizer que a ira de Deus está revelada dos céus contra toda impiedade. E aqui ele começa a falar revelada aos homens. De sorte que qualquer homem não pode dizer que não conhece a Deus, porque Deus criadas pela mão humana. Aí o versículo 24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual. Quando alguém está, irmãos, entregue à impureza sexual, ele está debaixo da ira de Deus. Deus o entregou à impureza sexual. Está deixando ele viver deliberadamente nesse pecado. E sabe, se ele não se julga, se ele não tem um encontro com Cristo, se ele não muda a sua conduta, um dia Deus irá julgá-lo. E a Bíblia diz, o Novo Testamento diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas o versículo 26 diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrária à natureza. Deixa eu ler na versão Almeida, revista e atualizada. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Eu vou ler na versão NVI agora. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram homens com homens e recebendo em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Eu citei aqui sexual da homossexualidade, se enquadra dentro daquilo que a Bíblia chama imoralidade sexual, ou relações sexuais ilícitas. Amém? Sabe, eu interpreto uma passagem da Bíblia, e é um pouco polêmica, mas eu já conversei com algumas pessoas mais sábias do que eu, e elas concordam com a minha interpretação. Pedro um dia chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o homem pode se divorciar da sua mulher? Aí Jesus diz: não, o homem não pode se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual. Aí Pedro diz assim: mas Moisés dava certidão de divórcio. Aí Jesus diz: Moisés deu por conta da dureza do coração. Quando do pecado, o coração estava endurecido, mas o coração foi trocado agora. Aí Pedro diz assim: então que vantagem tem em se casar? Ele está dizendo: se eu não posso se separar, que vantagem tem? Pedro ainda era carnal.
Aí Jesus fala algo interessante, irmãos. Ele diz assim: uns nascem eunucos, outros são feitos eunucos pelos homens, e outros ainda se tornam eunucos para servirem a Deus. Eunuco é aquela pessoa que foi castrada. A gente vai ver muito na Bíblia homens que eram desde criança castrados. Eles eram prisioneiros de guerra muitas vezes, filhos da nobreza. Então eles eram castrados, educados em uma corte, e depois aquele rei usava aquele eunuco para cuidar das suas mulheres. Porque uma vez que se tirava os testículos dele ainda na infância, não se produzia testosterona, ele não desenvolvia as características masculinas, e era colocado ali para cuidar dos haréns. Eles não tinham aptidões sexuais, o libido sexual lhe era tirado. E Jesus diz: uns nascem eunucos, outros são feitos eunucos, e outros ainda se tornam eunucos para servirem a Deus. Um exemplo é o apóstolo Paulo, que optou por não casar-se, porque ele disse: o casado dedica-se à sua esposa, mas o solteiro dedica-se ao Senhor. Eu gostaria que todos vocês fossem como eu, que não casassem, mas cada um recebeu de Deus o seu próprio dom. Aquele que não conseguir conter-se, case-se. É melhor casar-se do que viver se inflamando de paixões. Então ele está dizendo: eu tenho uma graça. Eu optei pelo celibato porque há uma graça. Eu me sinto vocacionado para isso. Mas o que me chama a atenção aqui nessas palavras de Jesus é quando ele diz assim: uns nascem eunucos. Ou seja, existem uma classe de pessoas que nascem sem o libido ou a atração sexual pelo sexo oposto. Isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa nasceu sem o libido, sem aquela necessidade do sexo. E não tem problema, irmãos. Amém. Agora, você me diz assim: não, mas eu tenho um sobrinho que desde criança a gente percebia que ele tem um jeito afeminado. Eu desde criança tinha uma tendência ao vício também. Eu criança esperava minha tia jogar um cigarro quando ninguém estava olhando. Eu ia lá, pegava as piolinhas de cigarro, tirava o fumo, fazia um cigarro, subia na laje e fumava escondido. Desde criança tive uma tendência a vício. Quando via uma bebida, tinha uma oportunidade, tomava. Cada um de nós é tentado pelas suas próprias fraquezas. Existem pessoas que nascem mesmo com uma fraqueza de ser atraído pelo sexo oposto. E sabe de uma coisa? Você vai ter que tomar a sua cruz, carregá-la e segui-la. Eu sei as fraquezas que eu tenho. Algumas já foram vencidas, mas outras me perseguem desde que eu sou criança. E o que é que Deus espera de mim? Que eu subjugue o meu corpo, o reduza à escravidão, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Jesus disse: aquele que quiser seguir-me deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e me seguir. Amém. Então existem situações e situações. Eu acredito mesmo que existem pessoas que nasceram sem a necessidade de se casar ou de ter relações sexuais. E muitas dessas pessoas, por não se sentirem atraídas por alguém do sexo oposto, são convencidas de que são homossexuais. Já que eu não me sinto atraído por alguém do sexo oposto, então quer dizer que eu sou atraído pelo mesmo sexo. Existem situações como essa. Mas também existem pessoas que nasceram com aquela fraqueza mesmo, com aquela tendência ao pecado. Eu conheço crianças que já nascem com aquela gula, com aquela fome descontrolada. Alguém se acusou aqui pela frente. Amém. Não deixa de ser, irmãos, um pecado. Os glutões também não herdarão o reino dos céus. É uma obra que deixarei que nada me domine. Amém. Tem até coisas que são lícitas que Deus vai dizer a você: renuncie por amor a mim. Amém. É por isso que a gente às vezes erra quando estamos evangelizando alguém.
A gente só diz assim, Jesus vai mudar a sua vida, vai restaurar o seu casamento, mas Ele também quer algo de você. Você vai perder a sua vida. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, a achará. Mas aquele que achar a sua vida, a perderá. Irmãos, uma vez que a gente entrega a vida a Jesus, a gente perde a nossa vida. Só que eu descobri algo. Você sempre vai ser escravo. Ou escravo de Deus, ou escravo do diabo. A diferença de senhorio é o que importa. Ele disse, já não vos chamo servos, a palavra ali é escravos, mas amigos. Paulo em suas cartas diz assim, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo por Deus. É porque as nossas versões traduzem como servo, mas eu gosto eu acho que é a Almeida Revista e Corrigida Fiel. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Porque traz mesmo o sentido da vida cristã, irmãos. Nós somos escravos de Cristo Jesus. Eu não sou mais escravo dos meus desejos, das minhas paixões, eu sou escravo de Cristo Jesus. A diferença é que Ele é um bom Senhor. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A diferença é que mesmo eu sendo escravo, Ele me elevou à posição de filho. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo Jesus. Todos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não apenas escravo, não apenas servo, mas também filho. Só que a gente, muitas vezes, é enganado por espíritos sedutores, achando que a graça de Deus vai encobrir os nossos pecados. Não, irmãos, não existe perdão de pecados sem mudança de conduta. João Batista disse para os religiosos que iam se batizar com ele, raça de víboras, que os induziu a fugir da ira vindoura. Deem fruto que mostrem o arrependimento de vocês. O fruto do arrependimento é uma mudança de conduta, irmãos. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que bebia, não beba mais. Amém. O verdadeiro arrependimento não é chorar até soluçar. Porque você pode chorar e soluçar e no minuto seguinte pecar. O verdadeiro arrependimento é uma mudança de conduta, é uma mudança de direção. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com as suas próprias mãos para ter para si e para toda boa obra. Amém. Dentro desse pacote de moralidade sexual está o incesto. E o capítulo que trata sobre isso, irmãos, está lá em Levítico, capítulo 18. Incesto é relação sexual entre parentes consanguíneos. Do versículo 7 ao versículo 20, alguma coisa do livro de Levítico, a Bíblia trata sobre isso. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas você pode marcar aí na sua Bíblia e ler em casa. Via de regra, Deus proíbe a relação sexual entre pai e filho, mãe e filho, com madrasta, com padrasto, com irmãos, meios irmãos, netos, entre a mulher de seus filhos, no caso nora, entre o genro e a sogra, tios, tias, avós, avô com neto, cunhado com concunhada, tudo isso Deus considera incesto. Imoralidade sexual, perversão sexual. E sabe, está para ser voltado uma lei que vai definir o que é incesto proibido por lei no Brasil. E flexibiliza bastante aquilo que a sociedade já tem como padrão moral. Por quê, irmãos? Porque existe mesmo um sistema. E a Bíblia já nos fala disso, diz que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria. Então não devemos se escandalizar com isso. Mas sabe de uma coisa? A igreja do Senhor passou por tantas coisas. O povo de Deus, o povo israelita, passaram por tantas coisas. Mas a fé que eles tinham
e a obediência às sagradas letras os mantiveram como um povo separado, como um povo escolhido, como uma propriedade exclusiva de Deus. Ainda que o mundo vá de mal a pior, nós temos a palavra de Deus, irmãos, que é a nossa regra de fé e prática. Ainda que daqui a alguns dias o que hoje não é aceitável para a sociedade se torne aceitável, para nós continuará sendo o que é: pecado. Não é porque a novela agora diz que está tudo bem, está tudo legal, não é porque todas as séries agora colocam um casal homoafetivo. Ei, nós temos as sagradas letras. Passaram-se reinos, impérios, eras, e as sagradas letras continuam de pé. Amém. Então, eu não me escandalizo, irmãos. Às vezes alguém da igreja cai. Alguém que exercia uma posição de liderança na igreja, alguém que pregava, que era usado por Deus, cai. E as pessoas ficam tão escandalizadas, eu digo, não estão lendo a Bíblia. Porque Deus não esconde nada. Na Bíblia tem lá tudo que aconteceu. Coisas piores que você nem imagina. E Deus bota lá, irmãos. Porque Deus não encobre pecado de ninguém. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus bota lá nas Escrituras o adultério, o assassinato, as maldades que Davi cometeu e o preço que ele pagou. Amém. Então, fujam da imoralidade sexual. Qualquer pecado que alguém comete, fora do corpo comete. Mas aquele que peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Amém. Eu quero ler novamente, antes de terminar esse momento da palavra. 1 Coríntios, o louvor pode subir. Você me ama? Então, graças a Deus. E não pense que aquele que está ministrando a palavra, ele está numa posição de superioridade aos que estão ouvindo. De jeito nenhum. Todos nós aqui estamos sendo orientados, instruídos, alguns corrigidos pela palavra de Deus. E do maior ao menor, irmãos, precisa inclinar os seus ouvidos para a palavra. Precisa acolher com mansidão a palavra. Amém. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 18 ao verso 20. Fujam da imoralidade sexual. Fuja daquela tentação. Fuja daquela situação de risco. Hoje mesmo, instale as suas redes sociais no celular da sua esposa. Hoje mesmo, quebre essa fortaleza do diabo. Não existe, irmãos, vou insistir nisso, não existe segredo entre marido e mulher. Não existe senha no celular para a mulher não poder ver. Ora, se me diz uma coisa dessa, eu já fico desconfiado. O que é que tem aí que a sua esposa não pode ver? O que é que tem aí que o seu esposo não pode ver? Se vocês são uma só carne, se você fica despida ou despido diante do seu cônjuge, e por que o seu celular também não pode ficar despido diante do seu cônjuge? Não existe, irmãos. Por mais que você se chateie comigo, olha, eu tenho um compromisso para com Deus, não com você. Amém. Não existe. Ah, mas eu não concordo, pastor. E a minha privacidade? Você perdeu quando você casou. Quando você casou, você perdeu a privacidade. Amém. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Sabe, irmãos, eu não falei de algo aqui, mas que é tão destruidor como uma droga. É o vício em pornografia. E é impressionante os números. Isso eu digo dentro do meio cristão mesmo. Eu vi uma estatística, é impressionante. E não atinge apenas os homens, mas também as mulheres. E eu vi um estudo, irmãos, científico mesmo.
com mapeação cerebral e tudo. A mesma deformação no cérebro que um vício em cocaína ou em qualquer outra droga causa no cérebro ao longo do tempo, o vício em pornografia é potencializado, é pior. Alguém que é viciado em uma substância química, ela não é viciada propriamente naquele pó que ela está cheirando. É no que aquele pó causa no seu cérebro. Aquele pó libera substâncias químicas no cérebro daquela pessoa que causam euforia, êxtase, prazer. A pornografia é da mesma forma. Uma vez que ela é consumida, ela libera em nosso cérebro substâncias químicas produzidas pelo nosso corpo que causam prazer. Alguém que está viciado em pornografia, irmãos, ele se equipara a alguém que é viciado em uma droga como cocaína, crack. Então você precisa mesmo de ajuda. Amém? Você precisa mesmo se livrar disso. E é impressionante, irmãos, como o diabo, que é o pai do pecado, ele sabe disso. E às vezes você está ali no Instagram, rolando para ver vídeos, e do nada, aleatoriamente, aparece um vídeo com teor sexual quase que pornográfico. E você vai dizer, a nossa carne não é tentada, irmãos, a dar uma paradinha no vídeo para olhar? Sim, somos tentados. Mas sabe, se o celular tem sido um gatilho para você, faça jejum no celular. A Bíblia diz assim, se pelo Espírito fizerdes morrer os feitos da vossa carne, vivereis. Tem uma verdade aqui, irmãos, só há uma forma de vencermos os feitos da nossa carne. É pelo Espírito. É dando lugar mesmo ao Espírito de Deus em nossas vidas. Quando somos tentados e estamos a ponto de ceder, nós não deveríamos correr de Deus. Nós deveríamos correr para Ele, para sermos fortalecidos. Se pelo Espírito fizerdes morrer os feitos da carne, vivereis. Um outro trecho de Gálatas diz, andai no Espírito, e de maneira alguma satisfareis os desejos da vossa carne. Então, como vencer? Se enchendo do Espírito. Sabe um terreno baldio? Um terreno baldio. Para que ele serve, irmãos? O povo joga lixo, joga animal morto, joga entulho de construção, joga todo tipo de coisa que não presta. Mas um terreno bem limpinho, murado, bem cuidado, iluminado. Ei, ninguém joga lixo lá não. Um crente vazio é como um terreno baldio, irmãos. A erva daninha cresce, morre um animal, as pessoas jogam lá, jogam os entulhos das construções lá, tudo que é ruim o diabo joga. Mas um crente cheio do Espírito, ei, ele não tem espaço para essas coisas. Ele já está cheio, até transbordar, não há espaço nele para sujeira. Agora, se encher do Espírito não é uma coisa que acontece, no dia que eu fui cheio com o Espírito, não, é algo diário. Diariamente você precisa se encher do Espírito. É por isso que Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, 19 em diante, diz, não sejam imprudentes, mas procurem aproveitar ao máximo cada oportunidade. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher. Eu gosto da versão que diz, mas enchei-vos do Espírito. Porque é algo que você é o causador, você é o responsável, mas enchei-vos do Espírito. Aí você poderia dizer assim, Paulo, como eu posso me encher do Espírito? No versículo 20 ele responde, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando de coração ao Senhor. Aos Colossenses ele diz a mesma verdade, mas de uma forma diferente. Ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo e falem salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, a forma prática de se encher do Espírito de Deus
e de fazer morrer a força da sua carne é você se encher da palavra, orar a Deus, se encher de Deus, e você vai ficar com o teu espírito fortalecido. Paulo diz no capítulo 8 de Romanos que há uma guerra entre o espírito e a carne. O espírito tem prazer na lei de Deus, mas a carne tem prazer no pecado. Ele diz assim: aquilo que eu quero fazer não faço. Há uma guerra constante entre mim. Nós temos um espírito que recebeu a vida de Deus, que recebeu o Espírito Santo, que é templo e morada do Espírito de Deus. Mas esse espírito, irmãos, ele está em guerra constante com a nossa carne. A natureza pecaminosa que habita nos membros do nosso corpo, que herdamos de Adão. E é uma guerra infindável. O nosso corpo só será salvo no dia em que ele for transformado, ou na ressurreição dos justos, ou no arrebatamento da igreja. Mas até a vinda de Cristo Jesus, a gente enfrenta essa guerra dentro de nós. O meu espírito deseja viver os planos de Deus, deseja conhecer as coisas grandes e ocultas. Mas a minha carne gosta do pecado, tem prazer no pecado, deseja o pecado. O que fazer então? É quem você está alimentando mais. E o homem é um cetrino, sim ou não? Espírito, alma e corpo. O espírito está em guerra com o corpo. O corpo que eu digo, a carne, a natureza carnal. O espírito tem prazer na lei de Deus, a carne tem prazer no pecado. E no meio dos dois está a alma. Se a alma for renovada pela palavra, se a alma for salva pela palavra, ela vai se unir com o espírito e vai subjugar a carne. Mas se a alma, se a mente está carnal, está mundana, ela vai se unir com a carne e vai se banquetear. Nós precisamos mesmo nos alimentar da palavra, nos alimentar com pregações, fugir das coisas que são gatilhos para nós. Sabe, irmão, se for preciso, saia da academia. Alguém me disse assim: mas eu sou tão tentado, pastor, na academia. Então vá correr só, até que você fique forte. Se a academia tem sido um gatilho para você, saia da academia. Irmãos, eu vou te falar. Eu ouvi um homem de Deus dizendo, e ele disse assim, que alguém uma vez teve um discernimento de espíritos na academia. E cheio de espíritos sedutores ali. Pessoas que vão para ali para seduzir. Pessoas corretas que estão indo para a academia para cuidar do corpo. Eu preciso voltar para a academia. Não é pecado ir na academia. Mas eu estou dizendo que se a academia é um gatilho para você, se a tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar no reino dos céus sem uma mão do que todo o corpo ser lançado no inferno. Engraçado que esse versículo vem depois de Jesus dizer assim: qualquer que cobiçar no seu coração uma mulher, com ela comete adultério. Em seguida ele disse: a tua mão direita. A mão direita serve para quê, irmãos? Nesse contexto de cobiçar, de adulterar no coração, a masturbação. É um versículo que nas entrelinhas Jesus está falando sobre masturbação ali. Qualquer que olhar para uma mulher com pensamentos impuros, com ela comete adultério. E o versículo seguinte ele disse: a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e joga fora. Eu não sei você, mas eu penso que ele está falando diretamente ali sobre esse pecado. Então tem coisas que são gatilhos e que você precisa fugir de situações de risco. Você precisa fugir de situações que vão te colocar, irmãos. Eu gosto de algo que um dia Arênio contou. Ele disse que foi para a praia com o pastor Bud. E estavam os dois lá na praia. E de repente eles se viraram e viam mulheres muito bonitas, com biquínis quase que nuas. Ele disse que o pastor Bud fechou o olho e disse assim: ajuda o ceguinho para entrar dentro do mar. Por quê, irmãos? Naturalmente a carne dele quis dar uma olhada, sim ou não? Mas de uma forma bem alegre, ele se saiu daquela situação. Nós não somos religiosos, irmãos.
Sabe, o religioso ele é bonito por fora, mas podre por dentro. Esse é o sepulcro caiado. Mas diante de Deus não tem como se esconder. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. É por isso que diante dele você se rasga. Para onde fugirei? Para onde me esconderei? Se eu subir os mais altos céus, lá tu estarás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, até lá tu também estarás. Nem as trevas são escuras para ti. Todos os meus dias foram escritos no teu livro. O que Deus requer de nós, irmãos, não é que sejamos perfeitos. O que Deus requer de nós é que a gente esteja crescendo em tudo, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, até o dia em que formos transformados e recebermos um corpo glorificado. O que Deus espera de nós é que a gente esteja em constante crescimento e nunca acomodado. Eu já tentei, eu não consigo, Deus me entende. Não. Deus quer que você vença essa fraqueza e avance para um novo estágio, para um novo ciclo, para a nova estação que Ele tem na sua vida. É por isso que a Bíblia diz: se livrem dos pesos, dos embaraços e corram velozmente a carreira que lhe foi proposta. Há uma carreira proposta para mim e para você em Deus, irmãos. E tem pesos, embaraços, o pecado que tem nas mentes nos assedia, que precisam ser tirados de nossas vidas. Sabe, fomos para a conferência de ministros e eu preparei meu bloco de notas. Eu digo, a gente vai estar lá com Kenneth Hagin. Eu quero anotar tudo que aquele homem falar. E ontem eu estava olhando meu bloco de notas e eu só anotei algo. Que foi Mama Jane quem disse, ela que abriu a conferência. E a primeira frase que ela falou ao pegar o microfone foi: tire o pecado da sua vida para que você possa representar Jesus. Foi a única coisa que eu anotei. E eu digo para você agora, as palavras do apóstolo João: aquele que afirma que não tem pecado é mentiroso. Em outras palavras, aquele entre nós que disser que não precisa vencer uma fraqueza, que não precisa largar algo, que não precisa tratar algo na sua vida. Agora, engraçado, irmãos, que Deus não considera santo, formado e ser por Deus nem fortalecido para vencer o pecado. Amém? Você está disposto a ser fortalecido por Deus? Fique de pé. Eu não sei se seria possível nós cantarmos aquela canção, Salmo 91. Para onde fugirei? Para onde me esconderei? Vamos cantar essa canção. Desliga as luzes. Hoje é culto de Santa Ceia. Se você precisa acertar algo com o Senhor, acerte nessa canção. Peça perdão a Ele, consagre a sua vida. Diz a Ele: lava-me, Senhor, e mais alvo que a neve ficarei. Sabe, enquanto eles vão se preparando aí para cantar, eu me lembrei de algo, irmãos, e não te preocupa com o horário. Sabe, Davi havia adulterado. Ele olhou do terraço do seu palácio e viu uma mulher muito bonita. E como ele era rei, ele mandou trazer a mulher. A mulher era casada e ele adulterou com ela. A mulher engravidou. Ele, para esconder o pecado, mandou assassinar o marido dela. E aí, Deus, irmãos, mandou o profeta na casa dele. E Natan chegou na casa de Davi e disse assim, eu estou parafraseando, disse: meu rei, em nosso reino existia um homenzinho pobre. E ele tinha uma pequena ovelhinha que ele tratava como filha. Ela comia no seu colo, ela dormia com ele, ela subia na mesa. Eu estou parafraseando. Mas o homem rico recebeu pessoas em sua casa. E não querendo matar uma ovelhinha do seu rebanho, ele matou a ovelha do pobre. Davi, irmãos, deu um soco na mesa e disse: me diga quem foi que eu vou fazer pagá-lo agora. Natan disse: esse homem é você. Assim diz o Senhor: eu te dei o reino, eu te tirei de detrás das malhadas. Você poderia ter qualquer mulher que você quisesse, mas você escolheu que você não podia ter. E aí, irmãos, Deus traz juízo para Davi. E o que me chama a atenção é que no momento em que Natan está lá trazendo juízo para ele, para só um pouquinho aí, fica só os instrumentos.
No momento em que Natan traz o juízo de Deus para Davi, Davi escreve um salmo para Deus. Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betseba. Veja o que ele escreveu para Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como esopo e ficarei puro. Lava-me e mais alvo que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde os teus rostos dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te agradas em sacrifícios religiosos, eu estou acrescentando os religiosos. Nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Sabe, você tem uma oportunidade agora de apresentar a Deus os sacrifícios que Ele se agrada, que são um coração quebrantado e contrito. Como eu disse anteriormente, não tem ninguém aqui que não tenha algo que não precisa ser ajustado. Aquele que afirma não ter pecado é mentiroso. Então você pode, nesse momento, sabe, num culto de Santa Ceia mesmo, examinar a si mesmo e colocar diante do Senhor as áreas da sua vida que você precisa desembaraçar. E colocar diante do Senhor as áreas da sua vida que você precisa tirar os pesos. E colocar diante dele os teus pecados e dizer: Senhor meu Deus, lava-me e mais alvo que a neve serei. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Oh, rasga-me por dentro, me despedaça, Senhor, e faz de mim um vaso de honra. Vamos cantar esse louvor. Pra onde eu irei?